para poder permitir, né? Muita gente só entra quando eu permito. Bom, então, na aula passada, nós vimos que vai ser só um assunto para a prova da próxima semana, dia 13, né? Que vai ser só a questão dos critérios de avaliação de estoque, que a gente viu, são os 3 critérios que eu passei para vocês, o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, o EPS, último que entra, primeiro que sai, e o custo médio ou média ponderável. Então, esses 3 critérios, eu preparei uma lista de exercícios, mais ou menos dentro do que eu vou colocar na prova para vocês, tá? Vou resolver, essa lista já está resolvida, e eu já coloquei, inclusive, no SIGA, já está disponível para vocês lá. Então, foram 8 questões que eu vou responder, já estão respondidas, mas eu vou passar para vocês, né? Vou mostrar como se chegou aos resultados lá. E vocês, com o material da aula passada, né, ficou também disponível no SIGA, e com esse material de hoje, vocês vão estudar para a prova. Lembre-se que tem assuntos também, vou botar alguma coisa de teoria, e inclusive nessa lista também tem alguma coisa de teoria, tá? Alguma coisa que eu falei, comentei também na sala de aula sobre alguns aspectos desse assunto, né, de critério de avaliação de estoque. Então, o ideal, gente, é que vocês não fiquem só lendo, vocês têm que tentar fazer os exercícios. Então, você pega essa lista que eu já está, inclusive, respondida lá no SIGA, e vocês não olhem para a resposta e tentem fazer sozinhos, porque se vocês ficarem só lendo, vocês não vão aprender o tanto quanto se vocês tentarem fazer, né? Resolver as questões. Então, vocês só vão aprender se fizerem, tá? Então, eu vou abrir aqui a tela agora dessas questões e vou enfatizar de novo. Vai ter as questões práticas de cálculos, né? Da mesma forma, vocês vão resolver, como fizeram nas provas anteriores, enviar vai ficar disponível, né, a planilha lá para você fazer as questões que precisam de cálculos, para vocês responder e retornar para a origem, que é o SIGA, né? Que lá é o próprio SIGA que vai fazer a correção. Então, o próprio programa, né? Não é o SIGA, é o programa que vai fazer a correção. Então, vocês procurem resolver as questões. Tanto as questões que eu dei no primeiro dia, a semana passada, né? Que eu usei os 3 critérios, mostrei para vocês como é que faria, os 3 critérios de avaliação de estoque, como é que se chega aos resultados, o que é que altera quando você altera esses critérios de avaliação de estoque. E nós temos na próxima aula, a terceira unidade, na aula de segunda seguinte vai ser a prova de reposição, eu vou ver até quem for, eu acho que só tem uma pessoa que ficou para reposição, se eu não me engano, eu não sei se a prova de amanhã, a prova da próxima semana alguém vai deixar para reposição, e depois, em seguida, a prova final. Então, hoje, oficialmente, seria a nossa última aula, tá? Aproveitando, gente, vou dizer que, assim, essa experiência de aula online, nunca, por mais que se esforce, nunca vai ser igual a você ter uma aula presencial, né? Não tem, você tenta passar alguma coisa, se você tiver o aluno que vai se interessar, você ainda consegue realmente atingir os seus objetivos, mas isso precisa ser uma via de mão dupla, né? O professor tem que se interessar, se esforçar, e o aluno também tem que dar a contrapartida. Então, não é só olhando aqui na tela que vocês vão aprender, isso não vai acontecer. Quando a gente está na prática, é mais fácil. É mais fácil, o aluno fica resolvendo na sua frente, você fica em cima, você fica orientando, é diferente, realmente é diferente, é mais vantajoso a aula presencial. Mas, se não foi possível, nós temos que trabalhar com o que é possível, e por enquanto, só foi possível fazer dessa forma. De qualquer forma, é uma disciplina que é interessante, porque é interessante para qualquer tipo de área, custos, você vê em qualquer assunto que seja, em relação a... Boa noite, Adilma.
É um assunto que interessa a todos nós, até para a nossa vida pessoal, né? Então, é um assunto que realmente não é da área de vocês, mas interessa. Não com tantos detalhes, e eu não dei o que seria, porque custa um universo. Se eu tivesse. Na turma de contabilidade, o pessoal vê várias disciplinas de custo, porque é muita coisa. E não se vê tudo, nunca vai conseguir ver tudo, porque você tem empresas diferentes, atividades diferentes, né? Indústria, serviço, comércio, característica diferente, produtos com substituição tributária, produtos isentos, a legislação fiscal, a legislação trabalhista, toda ela é enorme, muitas exceções. Então, realmente é um assunto que você não consegue dar conta, porque ela não tem fim. Não tem fim, realmente, porque se você. Cada situação, cada empresa vai ter suas peculiaridades. Ixi, quase vai sair, não. Peculiaridades. E você tem que até isso, tem que ver dentro da legislação onde é que vai se encaixar essas situações, né? Quais são os objetivos de cada uma. Então, é um assunto que você vê a vida toda e você não dá conta de tanta coisa que tem que dentro dessa área. Né? Mas isso seria mais para quem realmente é da área que vai precisar trabalhar com isso. Vocês precisam ter só uma noção, e dentro de noções, a gente fez o possível para vocês entenderem, pelo menos saber o que seria. Né? Você viu que a coisa mais importante que eu mostrei para vocês, eu disse desde o início, que seria a questão daquelas classificações. É a coisa mais principal, porque você classificou de forma errada, tudo que você fizer dali para frente vai dar errado. Porque depois, a partir da classificação, basicamente, tudo é usando fórmulas, aí não teria mais como errar. Então, a maior dificuldade é realmente aquilo ali. Isso, eu estou falando com uma coisa bem básica, como eu já disse, porque se for lá a fundo mesmo, dentro da contabilidade de custo, a legislação é muito complicada, porque são legislações extensas e de muitas exceções. E vocês no dia a dia, mesmo que não conheçam a legislação trabalhista, a legislação fiscal, mas vocês sabem no dia a dia que a gente vê noticiando aí em todo canto como se as exceções, o que é categoria, não sei o quê. Então, é realmente muito assunto, muito vasto mesmo. Mas eu acredito que, como noção, vocês tiveram, né, uma boa noção. Quem quis aproveitar, né, ficou com uma boa noção do que seria custos. Então, eu vou abrir agora o nosso estudo de revisão e vocês prestem atenção. Podem me parar se precisar perguntar alguma coisa, pode perguntar enquanto eu estiver explicando, né? Pode parar a aula sem problema nenhum, ok? Então, está aí, tá? Quem chegou agora, eu já tinha dito que esses slides já estão lá no CIGA, já é o gabarito respondido, mas quando vocês forem estudar, vocês tentem fazer sozinhos e depois peguem esse gabarito para conferir os seus resultados. Vocês só vão aprender se vocês tentarem fazer sozinhos as questões, tá? Então, exercício de revisão, os assuntos, vai ser só um, que vai cair na prova, né, que são os critérios de avaliação dos estoques. Então, nós temos aqui os exercícios. Primeiro exercício, eu coloquei 8 exercícios. Tem alguma coisa de teoria, porque eu disse a você que vai cair teoria, então, dê o assunto lá, onde começa o critério de avaliação de estoque, a partir dali, eu posso pedir qualquer questão que diga respeito o que coloquei lá no primeiro slide, tá? Então, apurar o custo de materiais direto, MD, consumidos na produção,
utilizando os métodos PEPSI, o EPSI, custo médio, considerando. Nós vamos partir que já existia um estoque inicial, no dia 28 de 2 de 2006, de 300 unidades de um determinado produto a R$3 cada unidade. Então, esse é o estoque inicial de material direto, tá? Estoque inicial de material direto. E aí, a partir do estoque inicial, nós vamos ver toda a movimentação do período, o que entrou pelas compras e o que saiu pelas requisições. Tá? Então, nós tivemos, no dia 1º do 3, então, a gente vai fazer a apuração no mês 3, tá? Do mês 3 de 2000X. Então, no dia 1º, nós tivemos uma requisição, nós tínhamos 300 unidades no estoque, 300 unidades. Então, vai ter uma requisição de 200 unidades, tá? Para a produção, vai ser solicitado material direto para a produção, 200 unidades, vamos ver a que custo vai sair isso aí, tá? Depois nós tivemos uma compra de 350 unidades a R$3 cada unidade. Depois tivemos uma requisição de 400 unidades, de novo, isso aqui, as requisições, tudo é para entrar na produção. Quando eu falo em requisição de material direto, é que está sendo requisitado para a produção, para ser transformado em um novo produto. Então, isso aqui são custos, né? As requisições são custos. Depois temos, no dia 26 do 3, uma compra de 500 unidades a R$3,12. No dia 28, uma outra compra de 100 unidades a R$3,15. E no dia 29, uma requisição de 350 unidades. Então, a gente vai pegar esses dados aqui, gente, e fazer com esses mesmos dados, sem mudar nada. Você não vai mudar a quantidade, não vai mudar valores de compra, tá? Os valores vão ser os mesmos, as requisições, as quantidades vão ser as mesmas, então você vai usar esses mesmos dados de 3 maneiras, usando, primeiro, 3 critérios diferentes, com o PEPSI, o EPSI e o custo médio. E quando você faz uma mudança de critério desse, vai haver alteração nos resultados, porque esses critérios eles vão alterar resultados. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer com o material direto, que ele quer custo do material direto, qual foi, pelos 3 critérios de avaliação de estoques, tá? A ficha de controle de estoque. Então, a gente vai partir que no dia 28, como eu mostrei a vocês, já vinha um estoque de 300 unidades de determinado produto, a R$3 cada unidade. Então, 300 vezes 3 dá R$900. Então, esse era o meu saldo de estoque quando eu iniciei o mês 3. Então, esse aqui é o estoque que veio do mês 2, né? O estoque final do mês 2, que é o estoque inicial do mês 3. Então, e no mês 3, o que foi que aconteceu no mês 3? Nós tivemos, no dia 1º, uma compra. Então, compras são entradas, tá? Uma compra de... Aqui, deixa eu alterar, eu vou até alterar logo para não ficar dúvida, tá? Depois eu altero também lá. Deixa eu alterar esse valor aqui, porque ficou em real. Isso aqui é em valores, em quantidades. 16% em completo analfabetismo, aqueles que não sabem assinar nem o próprio nome. Então, a gente não pode perceber o Estado em que 53% da população, mais da metade da população da Paraíba... Obrigado. Ensino fundamental completo. Essa é a situação que a gente vive hoje. Essa é a maior nacional. Eu estava pensando que estava fora da coisa de apresentação. São fatos aí. Pronto, 350. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para conferir. Aqui, pronto, tá ok. Obrigada. Grande jornalista, né? Entre outras funções também. Já ele vai se sabatinar. Pronto, então foram 350 unidades adquiridas, compradas, tá? A um custo de R$3 cada, R$3,10 cada unidade. Aí, preço vezes quantidades, dá um custo total de R$1.085. O critério que a gente está usando, olha, é o PEPSI, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Quando eu falo em primeiro, eu não estou falando em produto físico, não, tá? Porque tanto faz, eu comprando o mesmo produto, tanto faz eu
levar o primeiro como o da frente, como o de trás, não importa. Aqui a questão, quando eu falo primeiro que entra, primeiro que sai, é o em relação a preço, tá? O preço primeiro vai sair, o preço mais antigo vai sair primeiro. Então, o estoque anterior estava em custo unitário, a R$3. Eu estou comprando a que custo agora? A R$3,10. Então, eles estão a custos diferentes, né? 300 unidades a R$3, e agora eu estou comprando 350 unidades a R$3,10. Então, eu não posso somar esses dois valores. Por quê? Porque eles estão a custos unitários diferentes. Então, eu vou trazer esse saldo aqui para o saldo de estoque, tá? Esses valores aqui de compras, eu vou trazer para um saldo de estoque, só que ele vai ficar separado, mas esses dois valores representam o meu saldo de estoque. Nesse momento, na data do dia 1º de março, eu tenho em estoque 300 unidades a R$3 e 350 unidades a R$3,10, tá? Como já disse, eu poderia até somar aqui as 750 unidades e no total de R$1.985, mas eu não poderia somar o custo unitário. Então, ele vai ficar assim separadinhos, tá? Quando foi no dia 17, eu solicitei 400 unidades no meu estoque, está lá em cima, tá? Vou mostrar a vocês que foi 400 unidades. Aqui, ó. Dia 17, 400 unidades foram solicitadas. Só que desses 400 unidades, eu tenho que, como eu tenho preços diferentes no meu estoque, eu tenho que verificar qual o preço mais antigo, e eles que deverão sair primeiro. Então, qual é o meu preço mais antigo? É os 300 a R$3, né? O preço mais antigo. Então, eles, aqui, mas eu só tenho 300, eu estou solicitando 400. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dar baixa nesse mais antigo, 300 unidades, está aqui, ó, 300 unidades a R$3, no total de 900, e para 400 ainda faltam 100 unidades. Essas 100 unidades vai sair a que custo? Só existe um custo agora, porque isso aqui eu não dei baixa agora, eu dei baixa nas 300 unidades a 3, então agora só existe esse valor a R$3,10. Então vai ser 100 a R$3,10, no total de R$310. E qual é o saldo no meu estoque? Bom, esse valor aqui que eu tinha, menos esse aqui, zerou, né? E dos 350, eu dei baixa em 100, ficou ainda 250. Ao que custo? Vou repetir esse 3,10, porque ele não vai ser alterado, tá? E a diferença entre 1.085 e 310 dá ainda 775. Então, isso é quanto eu ainda fico no meu estoque depois de ter solicitado para a produção essas 400 unidades para a produção, 300 unidades a 3 e 100 unidades a R$3,10. Então, ainda me restou no saldo de estoque 250 unidades a R$3,10, no total de 775. Quando foi no dia 26 de março, eu novamente fiz compra, tá? Agora de 500 unidades, a um custo unitário de R$3,12. Então, 500 vezes 3,12 dá 1.560. Veja, novamente eu tenho que olhar qual foi o custo unitário aqui da minha compra. Foi R$3,12. E eu tenho, o meu saldo consta as 250 unidades a R$3,10. Então, eles estão a custos diferentes também. Então, o que é que eu faço? Eu levo todos esses valores de entradas, trago para o meu saldo de estoque separadamente, mas eu sei que esses dois valores compõem o meu estoque. Então, no dia 26, né, que foi a data dessa compra, eu vou ter em saldo de estoque 250 unidades a R$3,10, mais 500 unidades a R$3,12. Então, esses dois valores compõem o meu saldo de estoque. Quando foi no dia 28, eu fiz nova compra, 100 unidades a R$3,15, no total de R$315. Tá? Então, aí eu vou olhar o custo unitário, 3,15, então está diferente dos dois valores anteriores, porque o primeiro saldo do meu estoque, 250, está a 3,10,
O segundo, 500, está a 3,12 e agora eu estou comprando a 3,15. Então, vou levar tudo isso também separadamente, 100 unidades a 3,15 separado. Então, olha, gente, nessa data 28 eu tenho produtos com 3 preços diferentes. Tenho produtos com 3,10 a 3,10, produtos a 3,12, produtos a 3,15. Então, 3 preços diferentes no meu estoque. Tá? Quando foi no dia 29, eu solicitei, ó, quantas unidades eu solicitei? 350 unidades, ó. 350 unidades. Então, eu vou ver agora, das 350 unidades, o que é que eu tenho que primeiro verificar? Primeiro, verificar qual é o preço mais antigo que eu tenho. Qual é o preço mais antigo que eu tenho? Não é esses 250, né? Porque esses 3 valores fazem parte do meu saldo. Então, o preço mais antigo que eu tenho é esses 250 unidades a 3,10. Eu preciso de 350, mas se eu só tenho 250, a gente vai dar baixa primeiro neles, que é o mais antigo. Então, 250 a 3,10, 775, e faltam quantas unidades ainda para 350? Faltam apenas 100 unidades. Então, quando eu tiro isso aqui, dei baixa nesse aqui, o preço mais antigo fica esse de 500 a 3,12, né? Então, as 100 unidades vai sair a 3,12. Então, 100 unidades vezes 3,12 dá 312. E o que é que vai permanecer no meu saldo? Vai permanecer, dessas 500, vai permanecer ainda 400, né? Porque 500 menos 100 é 400, a 3,12, que dá 1.248, e esse valor vai permanecer todinho no meu estoque, 100 a 315, no total de R$ 3,15, no total de 315. Pronto. Então, está aí feita a ficha de controle de estoque. Aí, para me conferir, isso aqui é o controle permanente de estoque, tá? O controle permanente. Por quê? Porque você está, olha, a toda hora que você compra ou solicita para a produção, você está permanentemente atualizando seu saldo, né? Então, controle permanente de estoque. Mas a gente usa aquele controle periódico que a gente vinha usando anteriormente, desde o início das nossas aulas, que é aquela forma do estoque inicial mais compras menos estoque final, que a gente chama de controle periódico de estoque. A gente usa aquele controle periódico para confirmar, para saber se a gente fez correto o controle permanente. E para isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso somar minhas entradas, minhas compras, tá? Então, somei todas as minhas compras, o total deu 2.960. Vou somar todas as minhas saídas, e essas saídas é o custo do material direto, que é o que está sendo pedido, tá? Então, somando tudo isso aqui, essas saídas, tá? A saída é para onde? Para a produção. Se está indo para a produção, é custo, está sendo consumido na produção. Então, isso aqui dá 2.297, e meu saldo final, vou somar esses dois valores, que aí valores eu posso somar, só não posso somar valores unitários, tá? Então, essa soma aqui que deu 1.563, que é o estoque final do material direto. Aí, como é que eu vou confirmar? A fórmula, não é? Estoque inicial de material direto. Qual foi o estoque inicial? Nós começamos com 900, né? R$ 900 de estoque. Então, estoque inicial 900, mais compras 2.960, menos estoque final de material direto 1.563. Essa diferença, 900 mais 2.960 menos 1.563, vai ser igual ao quê? Exatamente esse valor, olha, que esse valor foi o quê? Essa soma aqui, mas ele é já exatamente a diferença usando a fórmula do controle periódico, estoque inicial mais compras menos estoque final. Então, se você fizer isso, 900 mais 2.960 menos 1.563, você chega exatamente a esse valor. Então, você confirma que fez correto, tá? Você tem que confirmar que fez correto os seus cálculos, tá? Isso foi usando o critério Pepsi. Aí eu já posso tirar algumas conclusões, inclusive, só olhando para essa ficha. Por quê? Porque eu vi que o custo, que essa coluna aqui das saídas, total das saídas, é o custo do material direto. Quem formou esse custo? Não foram as unidades mais antigas, né? Eu não ia pegando o que era mais antigo e ia dando baixa. Então, os preços mais antigos.
Então, esse aqui, então, se ele for informado o custo pelos os preços mais antigos, significa dizer que ele é o que vai me dar menor custo, menor custo. E o custo é inversamente proporcional ao lucro. Quanto maior o custo, menor lucro. E quanto maior o custo, menor lucro. Eles são inversamente proporcionais. Então, se eu tenho custo menor, porque eu usei os valores antigos, tá? Significa que vai me dar maior lucro. É por isso que a legislação do imposto de renda ela aceita esse critério para fins de apuração do lucro tributável da empresa, para fins fiscais. Ele aceita porque o leão vai ter uma mordida maior, né, como se diz, porque vai ter um lucro maior porque o custo foi menor. Em consequência do custo menor, você tem o quê? Um estoque final maior. Por que é maior? Porque quem é que ficou no estoque final? Foram as unidades, os valores maiores que foram comprados por último, os valores maiores permaneceram no estoque. Então, vai ser o maior estoque. Por isso, o critério que superavalia estoque é o critério Pepsi, tá? O critério que superavalia estoque. Por quê? Porque os valores maiores, mais recentes, vão permanecer em estoque. Então, já tiram essas conclusões. Então, vai ser o critério que vai me dar o menor custo e o maior estoque final. Vamos usar os mesmos dados, esses mesmos dados que a gente usou para o Pepsi, e vamos fazer exatamente os mesmos dados para fazer agora vamos mudar apenas o critério de avaliação. Nenhum dado vai ser mudado, apenas o critério de avaliação. Vamos para o EPS. O último que entra, o último preço que entrou vai ser o primeiro a sair, tá? Então, está aqui a tabela do EPS. Então, partimos de quê? Sempre do estoque anterior, que é o estoque final de fevereiro, que passa a ser o estoque inicial de março. Tínhamos 300 unidades e estoque já a R$ 3,00, no total de 900. Tá? Quando foi no dia 1º, nós fizemos uma compra aqui também, eu tenho que mudar, vou novamente ajeitar a tabela, todos vão estar com esse errinho de digitação, tá, gente? Pronto. Então, tá aí, tá? Então, compramos 350 unidades a R$ 3,10, tá? No total de 1.085. Aí a gente vai ver o custo unitário anterior, se for igual, eu poderia somar, tá? Os dois. Se aqui fosse, se eu tivesse comprado a R$ 3,00, eu iria somar, e aqui eu poderia colocar o total de 650, né? Que é 300 mais 350. Mas eles estão a preços diferentes. As 300 unidades foram compradas a R$ 3,00 e as 350 unidades aqui foram compradas a R$ 3,10. Então, não posso somar. Então, eles vêm compor o saldo do meu estoque, mas de ficar separado do saldo anterior. Mas esses dois valores fazem parte do meu saldo. 300 unidades a R$ 3,00 e 350 unidades a R$ 3,10. Quando foi no dia 17, tá, nós tivemos uma requisição para a produção, alguém lá na produção solicitou 400 unidades desse produto, 400 unidades. Aí, qual é o critério que eu vou, na hora da requisição, você tem que olhar qual critério que você está usando. Então, eu estou usando qual? O último que entra, primeiro que sai, o EPS, tá? Então, o critério EPS. Então, quem foi o último que comprou? Tá aqui, é esse aqui, que se você tiver dúvida, é só olhar para esse lado aqui que você vai ver. A última compra que eu fiz foi essa, 350 a R$ 3,10. Então, esse vai ser o primeiro valor que vai formar o custo. Então, vou dar baixo, ó, nessas 350 unidades a R$ 3,10, que dá 1.085, só que eu pedi quanto? 400 unidades. Não ainda falta, para 400, faltam 50 unidades. Essas 50 unidades vai sair aqui custo
a R$3, que é o preço mais antigo. Então, a R$3 que dá 1.050. E o que é que vai permanecer no estoque? Olha, isso aqui já saiu tudo aqui, né? O preço recente já saiu. Desse valor 300, eu estou solicitando 50, ainda vai ficar no estoque 250 a R$3, no total de 750. Então, vai permanecer o que? Esse preço antigo, ó, vai continuar no meu saldo de estoque, porque essa última compra eu já dei baixa toda por essa saída aqui, tá? Quando foi no dia 26, eu comprei mais 500 unidades desse produto, a um custo de R$3,12, no total de 1.560. Então, 3,12. Eu tenho 3,12 aqui? Não, eu tenho a 3. Então, não posso somar. Então, eu trago para cá as 500 unidades a 3,12. E aqui eu tenho esses dois valores, 250 unidades a R$3 e 500 unidades a R$3,12, como saldo do meu estoque no dia 26 de março. Quando foi no dia 28 de março, eu comprei mais 100 unidades a R$3,15, que dá um total de 315. Então, eu vou lá, ó, eu tenho 250 a 3, 500 a 3,12, não tenho nada a 3,15. Então, ele vem para o saldo separado. Então, eu estou com 3 preços diferentes. Eu tenho produtos 250 a 3, 500 a 3,12, 100 a 3,15. Esses valores é meu saldo no dia 28 de março. Tá? 3 saldos, 3 preços diferentes no meu saldo de estoque. Quando foi no dia 29, eu solicitei 350 unidades. 350 unidades. Aí, quem é que vai sair primeiro agora? Não é o último que entra, primeiro que sai? Qual é o último que entrou? Se tiver dúvida, olha para essa coluna de entradas, ó. Foram as 100 unidades a 3,15, ou seja, essas unidades que entraram por último, então elas vão sair primeiro. Então, vou dar baixa em 100 unidades a 3,15, no total de 315. E o preço depois desse? Qual é o preço mais recente depois desse que eu dei baixa? Esse a 3,12. Então, eu tenho 500, daqui eu vou tirar 250 para completar meus 350, né, que eu solicitei 350 unidades, a 3,12 fica 780. E o que é que vai permanecer no meu saldo de estoque? Vai permanecer no meu saldo de estoque as 250 unidades a 3,12, que é 500 menos 250, esse 100 já saiu, né? Esse 100, ó, saiu. 500 menos 3,12 está aqui. E as 250 a R$3, pronto, permanece no meu saldo de estoque, tá? Então, esse é o meu estoque final. Então, vou ter 250 unidades a 3,12 e 250 unidades a 3. Esse é meu saldo final de estoque, utilizando o critério EPS. Então, o que é que eu vou fazer? De novo, para conferir, eu vou utilizar o controle periódico, aquela forma, estoque inicial mais compras menos estoque final. Eu vou somar todas as minhas entradas pelas compras, que deu 2.960, somar todas as requisições, que formam o custo do material direto, que deu 2.330, e somar o meu estoque final, 780 mais 750, que deu 1.530. E agora utiliza a fórmula estoque inicial, que é 900, mais compras, 2.960, menos estoque final, 1.530. Essa diferença tem que dar exatamente esse valor, 2.330. Se não der esse valor, que seria a soma dessa coluna, né, que são as saídas que formam o custo, se não der igual, é porque você fez algum cálculo errado e tem que refazer suas contas, tá? Então, sempre tem que bater. Estoque inicial, 900, mais compras, 2.960, menos estoque final, 1.530. Tem que ser igual a esse material direto consumido, que de 2.330. Então, vocês vejam que já é uma diferença, ó. Aqui é o contrário, quem formou o custo foram as unidades mais recentes, ó, os preços maiores foi que foi formando meu custo. Significa dizer que esse vai dar o maior custo. Dando o maior
custo, eu vou ter menos lucro. Se eu tenho custo alto, meu lucro é pequeno. Então, o imposto de renda não aceita esse critério para fins fiscais. Você pode usar ele para fins gerenciais. Tá? Para gerenciais, ele é o melhor que tem, inclusive, porque ele está sempre trabalhando com custo de reposição. Mas para fins fiscais não é aceito, porque a mordida do leão seria pequena, porque ele tem um custo alto. E aí sobraria um lucro pequeno e restaria pouco para o leão, né? Para o imposto de renda. Então, ele não aceita, não admite que você use esse critério para fins fiscais. E o estoque final vai ser o menor de todos. Por quê? Porque você permanece com os preços antigos, você vai permanecer com o saldo antigo no seu estoque. Então, é o critério, o EPS é o critério que subavalia estoque. O estoque fica subavaliado porque ele fica com os valores menores lá formando o seu estoque. Tá? Então, terminado o critério EPS, a gente vai fazer o último critério, que é o critério da média ponderada ou custo médio. Tá? Custo médio ou média ponderada. Então, de novo, a gente vai usar, não vai alterar nenhum desses dados, tá? Apenas mudaremos o critério. Fizemos uma vez com o critério PEPS, fizemos agora com o critério EPS, e agora vamos usar o custo médio ou média ponderada, mudando apenas o critério com esses mesmos dados, tá? Não vamos alterar nada. A média ponderada. A média ponderada, gente, hoje é o critério que é praticamente só as empresas optam sempre, porque para fins fiscais, ela pode fazer a opção de acordo com a legislação fiscal, tá? Você pode fazer a opção ou pelo PEPS ou pela média ponderada. Não pode ser pelo EPS, como eu já avisei, porque ele vai dar um valor pequeno de arrecadação para o governo federal, né? Que é o imposto de renda. Então, dos dois critérios, as empresas hoje só optam pela média ponderada, porque ela tem algumas vantagens. Uma é porque vai pagar menos imposto, porque ele vai ficar com um custo pouco maior do que o PEPS. Então, ele vai pagar menos imposto que se usasse o critério PEPS. E outra é que você não tem aquela preocupação de ver qual foi quem entrou primeiro, quem entrou depois, para ficar olhando os preços, para poder dar baixa por aqueles preços mais antigos ou mais recentes, né? Você vai trabalhar sempre com preço único, que é a média ponderada dos preços. Então, hoje, a unanimidade, eu fiscalizei muita indústria aqui em João Pessoa, né? Eu sou auditora fiscal, então eu fiscalizava as indústrias aqui, todas, sem exceção, e a gente também sabe, empresas de fora também, que todas só utilizam esse critério da média ponderada. É mais prático, né, e você vai pagar menos imposto que se usasse o critério PEPS, que seria o outro que seria aceito pela legislação do imposto de renda. Então, o critério da média ponderada, a gente vai partir aqui, ó, vou de novo aqui ajeitar aqui os 300, vou de novo baixar aqui, finalizar essa apresentação aqui, tá? Para fazer esse negócio aqui. Pronto, 350. Pronto. Então, a gente partiu de um estoque que veio do mês de fevereiro, que é o estoque que foi o estoque final do mês de fevereiro, que é o inicial do mês de março, né, de 300 unidades a R$3, no total de 900. Depois nós fizemos, no dia 1º, né, a primeira operação de março foi uma compra de 350 unidades de um produto, a um custo unitário de R$ 3,10, tá, no total de 1.085. Então, aqui, diferentemente, eu não vou trazer esse valor, porque está diferente para cá, não. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar os valores, eu vou somar o que eu tinha de quantidades, 300, mais 350, que dá 650. Vou somar os valores, eu tinha 900, mais 1.085, dá 1.985, e fazer uma média, ou seja, eu vou dividir o valor total
pelas quantidades totais e achar um custo médio unitário de R$ 3,05. Então, só vai existir um único custo no meu estoque, que é esse custo médio. Todos os meus produtos vão estar ao único preço, que é esse custo médio de R$ 3,05. Lembre-se que você só vai poder fazer essa divisão, o valor total pelas quantidades, se você estiver comprando, tá? Nunca você vai fazer quando estiver saindo. Só quando estiver comprando é que se faz média ponderada, tá? Quando foi no dia 17, nós tivemos uma requisição de 400 unidades. Aqui, custo unitário. Só existe um custo, que é R$ 3,05. Então, 400 vezes 3,5 dá 1.220. E o que é que vai ficar no meu saldo de estoque? Eu tinha 600 menos 400, vou ficar com 250. Os valores, eu tinha 1.985, solicitei para a produção 1.250, que vai ficar ainda 765. Olha, não é para fazer essa divisão, esse valor dividido por esse não, tá? Não se mexe na média ponderada, não. Quando você estiver solicitando produto, saindo produto, você repete o saldo unitário anterior. Então, se eu tinha aqui 3,5, aqui também vai permanecer 3,5, tá? Então, não é para fazer a divisão valor total pelas quantidades. A gente só faz quando estiver comprando, tá? Só quando estiver comprando. Então, no caso da saída, você repete o custo unitário anterior, tá ok? Quando foi no dia 26, nós fizemos uma nova compra de 500 unidades a R$ 3,12, no total de 1.560. Aí, se eu estou comprando, está entrando, farei média ponderada. Então, vou somar o saldo anterior, eu tinha 250, né, de quantidades, comprei 500 unidades, tenho agora no meu saldo 750. Eu tinha, em termos de valor, R$ 765, comprei agora 1.560, eu tenho no meu saldo 2.325. Esse valor total, 2.325, dividido pelas quantidades totais, vai me dar um novo custo médio de R$ 3,10. Então, todos os meus produtos estão a um custo unitário agora médio de R$ 3,10. No dia 28, tivemos uma outra compra de 100 unidades a R$ 3,15, no total de 315. Então, comprou, faremos média ponderada. Vamos somar o que eu tinha 750 unidades, vou somar com 100 unidades que eu comprei, vai dar um total de 850 unidades no meu saldo. Em termos de valor, eu tinha 2.325 no meu saldo, comprei 315, agora eu tenho 2.640. Então, vou pegar esse valor total, 2.640, dividir pelas quantidades totais, 850, e vai ter esse custo unitário de R$ 3,11. Então, esse é o novo preço médio, custo unitário que eu tenho para todos os produtos que se encontram no meu estoque. E a última operação, no dia 29, solicitei 350 unidades para ser consumidos na produção, a um custo unitário, só existe esse custo unitário de R$ 3,11, que dá R$ 1.088,50, e o que é que vai permanecer no meu saldo de estoque? O que eu tinha, 850 unidades, menos 350 unidades, vão continuar 500 unidades no saldo do meu estoque, tá? Eu tinha, em termos de valor, 2.640, menos 1.088,50, então vou continuar no meu saldo ainda com 1.551, e eu não vou dividir, gente. Lembre-se que é saída. Saída eu vou fazer o quê? Lá onde tem valor unitário, você vai repetir o saldo anterior. Se era 3,11, aqui também vai ser a 3,11. Pronto, então terminamos as operações do mês de março desse exercício. Então, o que é que eu vou fazer? Confirmar com o controle periódico. Para isso, eu preciso somar todas as minhas compras,
que é o valor da compra é idêntico, né? Porque eu não alterei compra, toda a compra vai ser a 2.960, as anteriores também. Vou somar as colunas das saídas, aí sim, aqui houve alteração, porque houve alteração aqui, ó, nos valores unitários, né? Então, aqui, essas saídas ficou total 2.308,50 e vou também ver o meu saldo final, que foi 1.551,50, trazer para aqui, que também foi alterado. E usar a fórmula agora do controle periódico, estoque inicial, 900, mais minhas compras, 2.960, menos estoque final, 1.551,50. Essa diferença tem que dar exatamente igual, tem que ser igual a 2.308,50, que seria a soma desses dois valores aqui, né, das saídas. Então, se você chegou a esse resultado, seus cálculos estão corretos. Se for um resultado diferente desse aqui, então você tem que refazer seus cálculos, porque teve algum engano, algum erro aí nos cálculos que você fez. Então, se eu estou usando média ponderada, então significa dizer que todos os meus valores, tanto de custo de material direto, que é esse aqui, essa resposta que eu quero é essa aqui, tá? Que ele pede o custo material direto, que é a coluna das saídas. Então, tanto isso aqui, as requisições, como esses valores, eles foram formados pelo custo médio. Então, eles vão ser uma média entre o Pepsi e o EPS. Então, se lá nas fichas de Pepsi o custo aqui foi o menor e no EPS foi o maior, então esse valor aqui é maior do que o Pepsi e menor do que o EPS. É tanto que se esse valor é maior do que o Pepsi, é melhor você usar ele por conta que você vai pagar menos imposto de renda, né? Porque ele é maior, um custo maior do que o Pepsi. Já o estoque final é o contrário, porque quem tinha o maior estoque, superavaliava o estoque, é o Pepsi. Então, o maior estoque final é o Pepsi e o EPS, menor estoque final. Então, aqui vai ser uma média, vai ser menor do que o Pepsi e maior do que o EPS. Tá? Então, está aí feito os três critérios. Você vê que a gente não alterou nada, os dados foram exatamente os mesmos, com a mesma questão, a gente resolveu, mudando apenas o critério de avaliação de estoque, nós chegamos a valores diferentes, tanto de custo do material direto, que é esse valor das saídas, como do estoque final. Então, foram alterados simplesmente por uma mudança de critério de avaliação de estoque. Pronto, então está aí feita a primeira questão, seria responder o valor do material direto pelo Pepsi, pelo EPS e pela média ponderada. E os valores são essas colunas aqui das saídas. Isso aqui é MD, material direto, porque eu estou comprando, eu disse no enunciado do problema, tá? Deixa eu botar ele, ó, são materiais diretos que eu quero, o consumo de materiais diretos, porque você pode usar isso aí, que a gente vai fazer, inclusive, aqui, com mercadoria. Material direto é usado em indústria, né? Que você faz de transformação. Você vai transformar, solicitar para a produção, mas você pode fazer também para mercadoria, se você tratar de um comércio, fazer o custo de uma empresa comercial. Então, a gente, inclusive, vai fazer aqui, tá? Então, essa coluna aqui, veio de representar material direto, no caso de for mercadoria para revenda, é o custo das mercadorias vendidas, tá? Que a gente vai ver exatamente na questão seguinte, eu acho. Bom, tá aí. Questão 2. Quer perguntar alguma coisa? A tabela do Você pode até fazer a tabela para você olhar seus cálculos, mas eu quero que responda com lápis, sabe por quê? Porque eu estou com muito problema de pessoal pegar, mandar tabela para o outro e a pessoa mandar a mesma tabela, e eu percebo isso, porque é a configuração, se errar o mesmo erro, isso acontece em todas as turmas sem exceção. Então, você pode até resolver para você no seu Excel, mas na hora de você mandar para mim, você vai escrever.
certo? Porque aí a letra, todo mundo tá, pelo menos vai escrever, né? Porque a letra é diferente. Tá ok? Infelizmente, para não ficar aquele copiar, colar para todo mundo, né? Que quando a gente está em prova presencial, você não tem como fazer isso, mas assim, online, essa possibilidade existe. E como existe, né? É só essa dúvida? Pronto. Então, vamos para a segunda questão. Olha, aqui já é empresa comercial, tá, gente? Ó. Então, se é empresa comercial, é mercadoria para revenda, não é material direto mais, não. Material direto a gente usa em indústria, tá? Para transformar em um novo produto. A empresa comercial, ela compra mercadoria para revenda. Então, a empresa comercial Gargo, ela controla seu estoque pelo critério da média ponderada, tá? Já está dizendo o custo médio, tanto faz, tá? Se você falar média ponderada ou custo médio, é a mesma coisa. No mês de novembro de 2020, ela realizou as seguintes operações. No dia 2 de novembro, ela comprou 320 unidades de um produto a R$ 25 cada unidade. No dia 12, ela vendeu 210 do que ele tinha, ele vendeu 210 e o preço de venda foi a R$ 50. No dia 25, comprou novamente 90 unidades a um preço de custo de R$ 30. E no dia 30 de novembro, vendeu 130 unidades, o preço de venda foi de R$ 52 cada unidade. No final de outubro de 2020, ou seja, se é o mês de novembro, e eu estou falando no final de outubro, significa que eu vou falar do quê? Do estoque final de outubro, que é o estoque inicial de novembro, tá? Então, no final de outubro de 2020, ela possui no seu estoque 180 unidades de um certo produto ao custo médio unitário de R$ 20. Então, esse vai ser o estoque inicial para novembro, tá? Que foi o estoque final de outubro, que passa a ser o estoque inicial de novembro. Pergunta: qual o valor do seu estoque final em 30 de novembro de 2020? Qual é o estoque final desses produtos no final de novembro, né? Quando termina o mês de novembro. Então, vamos fazer essa tabelinha. Só é para fazer só a média ponderada ou custo médio, tá? Então, ó, no dia 31 de 10, existia um saldo, ok, esse saldo aqui, 180 unidades, ó, vem aqui 180, a R$ 20, daqui R$ 20, no total de 3.600. Então, isso aqui foi o estoque final de outubro, que passa a ser o estoque inicial de novembro, tá? Quando foi no dia 2 de novembro, nós tivemos essa operação aqui, ó, uma compra de 320 unidades a R$ 25 cada unidade, que dá R$ 8.000. Se é a média ponderada, então o que é que a gente vai fazer? Somar o saldo, as quantidades que eu tinha, 180, com 320, vai dar 500 unidades. E somar os valores totais. Eu tinha 3.600 mais 8.000, que eu comprei agora. Eu tenho agora no meu estoque 11.600 de mercadoria. E vou achar a média ponderada dessas mercadorias, o custo unitário médio, que é dividindo o valor total, 11.600, pelas 500 unidades. Então, todos esses produtos vai estar um custo médio unitário de R$ 23,20. Então, todos os meus produtos estão já aqui a esse custo unitário de R$ 23,20. Quando foi no dia 12 do 11, nós tivemos uma venda, aqui é venda, porque eu estou tratando de mercadoria para revenda, tá? É comércio aqui. Então, nós tivemos uma venda de 210 unidades desse produto. Aqui preço, aqui custo, tá? Aqui custo, estou falando de custo. Isso aqui, esse preço aqui de venda é o preço de venda dele para apurar resultado, tá? Mas eu estou querendo saber o preço você dá baixa pelo custo. Qual foi o custo dessa mercadoria? R$ 23,20.
Então, vai ser 210 a 23,20, no total de 4.872. O que é que vai continuar no meu estoque? Vai ser o que eu tinha 500, menos o que eu vendi, 210. Então, ainda eu vou continuar com o meu estoque com 290 unidades desse produto no meu estoque. Em termos de valor, eu tinha no meu estoque 11.600 de mercadoria, vendi 4.872 e ainda permaneço com 6.728. Foi uma saída, gente. Se foi saída, eu não vou fazer média ponderada. Eu vou fazer o quê? Vou repetir o custo unitário. Se o custo unitário era de R$ 23,20, eu vou permanecer com R$ 23,20 como custo unitário, tá? Então, está aqui meu saldo atualizado, 290 unidades do produto, da mercadoria, a um custo unitário de R$ 23,20, um total de 6.728. No dia 25, outra compra, tá? 90 unidades, está aqui, olha, dia 25, 90 unidades a R$ 30 cada unidade. Então, está aqui, 90 a R$ 30 cada unidade, no total de 2.700. Então, faremos a média ponderada, sim, porque é entrada, está comprando, tá? Então, vai ser 290 que eu tinha, mais 90 que eu comprei, eu fico com saldo de 380 de mercadoria, 380 unidades. Em valor, eu tinha 6.728, comprei 2.700, vou ficar com saldo de 9.428. Aí eu vou dividir valor total pelas quantidades totais para achar o novo custo médio de R$ 24,81. Por que eu fiz essa divisão? Porque eu estou comprando, eu só faço média ponderada pelas compras, tá? Tanto faz comprar mercadoria como comprar material direto, comprou, faz média ponderada. E a última operação foi uma saída, uma venda de 130 unidades. Então, 130 unidades a 52? Não, eu estou falando aqui de custo. Custo, isso aqui é venda, isso aqui, eu só uso isso aqui, esses valores aqui, se eu for apurar resultado, tá? Apurar lucro. Mas eu não vou apurar, eu quero saber só o quê? O custo, o estoque final. Então, a que custo foram essas 130 unidades? Foi a esse custo aqui, ó, de R$ 24,81. Então, 130 vezes 24,81 dá 3.225,30. E o que é que permanece no meu saldo? Vai ficar, eu tinha 380 menos 130, 250 unidades. Eu tinha, em termos de valor, 9.428 menos 3.325,30, vai permanecer 6.202,70, e eu vou repetir, olha, eu tinha R$ 24,81 de custo unitário, eu vou repetir aqui, R$ 24,81. Por quê? Porque é uma saída, eu não vou dividir valor total aqui pelas quantidades, não. Eu só faço isso quando eu compro. Quando sai, você repete o saldo unitário, o valor unitário anterior. Então, está aí o valor. E para conferir, você confere aí. Eu não fiz a conferência, mas você pode conferir. 3.600, que é o estoque inicial, tá, de mercadoria, mais 10.700, que é o valor das compras, menos 6.202,70, que é o estoque final, total do custo das mercadorias vendidas, 8.097,30. Mas ele quer saber que o valor do estoque final. Então, vocês têm que dizer, o estoque final foi de 6.202,70, tá? Aí, agora, pronto, então está aí. A resposta seria 6.202,70, porque ele pede o quê? O valor do estoque final em 30 de novembro de 2020. 6.202,70 seria a resposta. Mas aí eu coloquei a pergunta, a seguinte, em cima dessa questão também. Ele pede para você achar o lucro bruto. Aí sim, agora, pedindo lucro bruto, eu vou precisar do quê? Do preço de venda, tá? Para achar o lucro bruto. Eu vou precisar do preço de venda e vou precisar do quê? Dessas saídas, que formam o quê? O custo das mercadorias vendidas. Então, vou precisar, para achar o lucro bruto, esses valores e isso aqui, tá?
que é a questão seguinte, que é a questão 3. Então, a resposta, ó, 6.202,70. A questão 3. Em relação à questão anterior, tá? Essa que acabamos de ver, eu quero saber qual o lucro bruto do período, tá? Lucro bruto do período. Aí, qual é a fórmula do lucro bruto? É o valor das vendas, as vendas líquidas, né, que é sem os impostos, o valor da venda bruta menos imposto, menos o custo dos produtos vendidos. No caso, como eu vou até mudar isso aqui, tá, gente? Porque é custo das mercadorias vendidas, porque a gente está tratando aqui de... Está tratando aqui de mercadoria para revenda, não produtos, tá? Não é para a indústria. Pronto. Então, lucro bruto é as vendas menos custo das mercadorias vendidas. Então, qual foi o valor das vendas? Eu tenho duas vendas ó, com valores diferentes. Eu tenho 210 unidades a R$50, uma venda, e a outra venda, 130 unidades a R$52. Então, eu tenho dois valores diferentes de vendas, tá? Então, vai ser aqui, ó. 210 a R$50, mais 130 a R$52, tá? Isso tudo entre parênteses, que isso se refere a vendas, menos quem? O custo das mercadorias vendidas, ó, 8.097,30. Eu pego esse 8.097,30 de onde? Aqui, ó, não é o custo nas saídas, as saídas sempre representam o custo, 8.097,30. Então, vem para cá, tá? Então, meu lucro bruto vai ser 10.500, que é 210 vezes 50, mais 6.750, que é 130 vezes 52, menos o custo, 8.097,30. A soma dessa soma deu 17.260, menos 8.097,30. O resultado que eu quero, o lucro bruto desse período, 9.162,70. Então, está aí como apura o lucro, e esse lucro é aceito para imposto de renda. Por quê? Porque você fez cumprindo o que diz a legislação. Você usou o custo médio, fez pelo critério permanente, né? Pelo critério permanente de estoque, e apurou o custo. O custo de quê? O custo das mercadorias vendidas, que você apurou naquela tabela, tá? E esse custo vai ser aceito para quê? Para apurar esse lucro tributável da empresa. 9.162,70. Tá ok? Bom, perguntas sobre essa questão, gente? Eu queria pedir para vocês desligarem o microfone, tá? De vocês, deixar só o meu aberto. Pronto, então, alguma pergunta sobre a questão? Então, veja, gente, como é que a legislação age aqui. Veja que eu usei, ó, para achar o lucro tributável, que é em cima desse lucro que vai o imposto de renda, eu usei o quê? Esse custo aqui que eu apurei na ficha de controle de estoque, o custo das mercadorias vendidas. Então, ele é aceito para apurar o lucro tributável da empresa, que deu 9.162,70. Posso passar para a questão 4? Então, vamos lá. Em fevereiro de 2020, uma empresa comercial apresentava os seguintes dados referentes às suas operações com mercadorias. No dia 30 de janeiro, estoque inicial de mercadorias. Eu tinha 80 unidades a R$20 por unidade. No dia 10, compra de mercadoria a R$170, 170 unidades a R$30 por unidade. No dia 20, venda de mercadoria, 200 unidades. E no dia 28, compra de mercadoria, 50 unidades a R$35. Então, veja que eu não vou pedir, eu não vou pedir lucro, por quê? Porque eu não estou dizendo por quanto foi vendida essa mercadoria. Então, ela vai pedir só para pedir custo, né? Então, o estoque de mercadoria para revenda com o objetivo de tomada de decisão será avaliado pelo critério EPS. Por que eu botei essa observação? Com o objetivo de tomada de decisão. Porque esse critério EPS não é aceito para apuração do lucro tributável da empresa. A legislação não aceita, tá? O EPS.
Então, ela só pode ser usada para tomada de decisão. Então, a gente vai usar o critério EPS aqui. Então, com base nos dados informados, qual o valor do custo das mercadorias vendidas no período? Então, quero saber só quanto é o custo das mercadorias vendidas nessa situação aqui, utilizando o critério EPS. Tá? Então, está aqui, eu parti no dia 30/1, já existia um saldo do estoque que veio do período anterior, quer dizer, no dia 31, o meu saldo era de 80 unidades a R$ 20, no total de 1.600. Esse é o saldo final, né, que foi 30/1, e que é o estoque inicial para o mês de fevereiro, que eu vou começar agora. Então, o estoque inicial, 80 unidades a 20, no total de 1.600. Quando foi no dia 10/2, eu comprei mercadorias para revenda, 170 unidades, a R$ 30 cada unidade, no total de 5.100. Veja que o meu preço anterior era 20, eu estou comprando agora a 30, tá? Então, eu não posso somar, porque o critério aqui é o EPS, o último que entra primeiro que sai. Então, ele tem preços diferentes, então eu vou trazer esses valores para o saldo e deixar separado, mas sabendo que esses dois valores, 80 unidades a 20 e 170 a 30, compõem o meu saldo de estoque nessa data do dia 10, tá? Quando foi no dia 20, eu solicitei 200 unidades. 200 unidades. Mas qual é o critério que eu estou utilizando? Estou utilizando o critério EPS. Então, qual é o último valor que entrou? A R$ 30. Então, é esse que eu vou dar baixa primeiro. Então, eu só tenho 170 unidades, eu não tenho 200, mas eu vou dar baixa nesses 70 a 30, olha. Dei baixa, saiu 170 a 30, no total de 5.100, e as restantes para 200, faltam 30 unidades para 200, vai sair a que preço? A R$ 20. Então, 30 a R$ 20, total de 600. Então, o que é que vai permanecer no meu saldo de estoque? Esse valor menos esse foi embora, e vai permanecer dos 80 menos 30, vai permanecer ainda 50 unidades, a R$ 20 cada unidade, no total de 1.000. Então, isso aqui permanece meu saldo de estoque. Isso aqui tudo saiu, né? Entrou no custo. No dia 28, eu comprei mais 50 unidades a 35, no total de 1.750. Eu só tenho mercadoria, o saldo do meu mercadoria é a 20 por unidade, e aqui é 35. Então, eles estão diferentes, então eu vou trazer para o meu saldo separadamente as 50 unidades a 35. Então, terminou aqui a operação do mês, então vou somar esses dois valores para que representa o quê? O meu estoque final, 2.750. Vou somar as saídas, que representam o quê? O custo das mercadorias vendidas, e vou somar as minhas compras, 6.850. E vou aproveitar e fazer a conferência através do controle periódico, pela fórmula estoque inicial mais compras menos estoque final. Estoque inicial, 1.600, mais as compras, 6.850, menos estoque final, 2.750, isso vai ser igual a custo das mercadorias vendidas de 5.700, que é a resposta correta, letra B, que ele pede o quê? O custo das mercadorias vendidas, 5.700. Aí, terminada a questão. Bem facilzinho, dá demais para vocês fazerem. Questão 5. Aqui já vamos voltar para a empresa, para a indústria, né? Fizemos já uma de indústria, duas de comércio, vamos voltar para a indústria aqui. Uma empresa industrial terminou em 31/1 de 2020 com um saldo de estoque de material direto de 200 unidades de determinado produto a um custo unitário de R$ 100. Durante o mês de fevereiro de 2020, essa empresa efetuou as seguintes operações. No dia 2/2, comprou 80 unidades a R$ 120 por unidade. No dia 8/2, requisitou para a produção 110 unidades. No dia 14/2, comprou mais 100 unidades a R$ 130 por unidade. No dia 22/2, requisitou 150 unidades. E no dia 28/2, outra requisição de 50 unidades.
Determinar o custo do material direto e o estoque final de material direto, tá? Então, o MD e o FMD, respectivamente, usando os critérios de avaliação do estoque PEPSI, tá? Então, vamos usar só o PEPSI e saber qual o valor do material direto e do estoque final do material direto. Está aqui, critério PEPSI. No dia 31, o estoque era de 200 unidades a R$100, no total de 20 mil. Está aqui, ó, 200 unidades a R$100, tá? O estoque inicial. Depois, tivemos uma compra de 80 unidades a R$120, que dá 9.600. Então, o critério é PEPS. Se é PEPS, eu não posso somar, porque já existia um estoque a 100 e agora eu estou comprando a 120. Eles são diferentes, então eu trago para cá separado, tá? Mas esses dois valores, 200 unidades a 100 e 80 unidades a 120, é o meu saldo de estoque nessa data, no dia 2. No dia 8, tivemos uma requisição de 110 unidades. Aí, a que custo? Qual é o critério que eu estou usando? O PEPSI, primeiro que entra, primeiro que sai. Qual foi o primeiro que entrou? Essas 200 unidades a 100. Então, eu estou pedindo 110, então vai sair todo a esse custo, R$100 cada unidade, no total de 11 mil. E o que é que vai permanecer no saldo do meu estoque? Vai permanecer o que eu tinha 200 unidades e menos 110, ainda continuo com 80 unidades. Aqui, né? Na verdade, 200 menos 110 é 90. Então, 90 unidades a 100 permanece no saldo, e essas 80 unidades aqui, ó, vão continuar no saldo, porque eu não mexi nela, porque a minha requisição toda deu para sair esse valor mais antigo, né, a R$100. Então, vou continuar com 90 unidades a 100 e as 80 unidades a 120 que eu não mexi. No dia 14, tivemos uma outra compra de 100 unidades a 130, no total de 13. Então, 130, ó, é um valor unitário que não existia no meu saldo. Então, ele vem também separadamente. Aí eu vou ficar com esses três valores diferentes no meu estoque. Eu vou ter estoque de 90 unidades a 100 no meu estoque, 80 unidades a 120 e 100 unidades a 130. Olha, três preços diferentes no meu saldo do meu estoque. Quando foi no dia 22, eu pedi para a produção, requisitei 150 unidades desse material direto, dessa mercadoria, para a produção. Então, quem vai sair primeiro? O preço mais antigo. Qual o preço mais antigo? As 90 unidades a 100. Então, vou dar baixa em 90 a 100. E o restante, para 150, se eu já consumi 90, ainda falta 60. Vai sair a que custo? Ao preço seguinte mais antigo, que é a 120. Então, 60 vezes 120, 7.200. E o que permanece no meu estoque? Permanece essa unidade antiga, 80 menos 60, que dá 20 unidades, porque se 90 menos 90, morreu, né? Já se foi. Então, das 80 menos 60, fica 120 unidades a 120, e esse valor que eu não mexi nele, continua no meu saldo, 100 unidades a 130, que dá 13 mil. No dia 28, eu requisitei de novo, fiz uma nova requisição de 50 unidades. Nesse momento, no dia 28, o meu preço mais antigo é esse, a 120. Eu só tenho 20 unidades, então eu vou dar baixa nesses 20 unidades a 120, que dá 2.400, e para 50 ainda falta 30, né? Então, essas 30 unidades vai sair a que custo? A 130. Então, 30 vezes 130, 3.900. E o que é que permanece no meu saldo de estoque? Esse valor aqui, antigo, saiu todo, né? Está aqui. E das 100 unidades saíram 30, ainda vai permanecer 70. E 13 mil menos 3.900, 9.100. E isso aqui eu repito, né, gente? Porque é saída. Saída não faz média ponderada, se repete o saldo unitário. A 130, 70 a 130, no total de 9.100. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Só conferir se está correto.
através do controle periódico. Eu vou somar todas as minhas compras, que deu 22.600, somar o meu custo, que deu 33.500, e aqui, como eu só tenho um valor de estoque, esse é o estoque final, 9.100. Então, eu vou fazer a fórmula do controle periódico. Estoque inicial de material direto, 20.000, mais compra de material direto, 22.600, menos estoque final de material direto, 9.100. Total, 33.500. Tá? Então, a resposta, ele quer saber qual o valor do custo do material direto consumido na produção, que é 33.500, e o valor de estoque final de material direto, que é 9.100. E a resposta seria a letra D de dado, 33.500 e 9.100. Questão 6, aí uma questãozinha teórica para vocês saberem que vai ter questões teóricas, tá? Na prova. Então, no que se refere ao controle permanente do estoque, né, que é o que a gente está vendo, o critério de avaliação de estoque ele é usado quando você, pelo controle permanente, periódico é o estoque inicial, mais compras menos estoque final. O permanente é usando um dos critérios, PEPS, EPS ou custo médio. Então, no que se refere ao controle permanente de estoque, julguem o item a seguir. Quando utilizamos o critério PEPS, o estoque final de produtos de mercadorias fica superavaliado, porque os valores de compras mais recentes permanecem nos estoques. E, quando utilizamos o critério UEPS, o estoque final de produtos ou mercadorias fica subavaliado, porque os valores de compras mais antigos permanecem no estoque. Isso estaria certo ou errado? Então, isso aí eu falei para vocês, né? Que quando você usa o PEPS, você vai formando o custo com as unidades antigas e fica no estoque final as unidades recentes. Então, ele superavalia estoque. Já no EPS é o contrário, você vai formando o custo com as unidades mais recentes e permanece as unidades antigas no estoque. Então, ele subavalia estoque. Então, a pergunta está, a afirmativa está correta. Outra questãozinha para a gente resolver aqui, mais uma, né, para a gente treinar mais. Tem essa e a última, eu acho que é de teoria. Então, a empresa comercial Lima realizou no período de janeiro de 2021 as seguintes operações com mercadorias. Nós tivemos uma compra de 150 unidades a R$20 por unidade. As vendas no dia 12, 70 unidades. O preço de venda foi de R$35, tá? Dessas 70 unidades. Tivemos uma compra no dia 21 de 1, de 100 unidades a R$25 por unidade. E depois uma venda no dia 30 de 1, 110 unidades. E o preço de venda dessas unidades foi de R$38. Suponhamos que essa empresa avalie seus estoques utilizando o critério do custo médio, ou média ponderada. Tá? Nessas condições, sabendo que ela tinha no seu estoque, em 31 de 12 de 2020, 120 unidades a R$18 por unidade, podemos afirmar que o seu lucro bruto total e o estoque final de mercadorias são, respectivamente. Então, vamos fazer média ponderada e se pede o lucro bruto e o estoque final de mercadorias. Tá? Então, preste atenção. O critério agora é a média ponderada ou custo médio. Eu vou ter até aqui, olha, média ponderada aqui, custo médio aqui, para vocês saberem que é a mesma coisa, tá? E aqui são mercadorias para revenda. Então, no dia 31 de 12, já existia um saldo de estoque de 120 unidades a R$18 que ele deu, tá? 2.160. Foi dado aqui, ó. Foi dado aqui, ó. 120 unidades a R$18 no dia 31 de 12. Então, já existia esse saldo no dia 31 de 120 unidades a R$18, 2.160. Quando foi no dia 5, compramos 150 unidades de mercadoria a R$20 cada unidade, no total de 3.000.
quando se compra mercadoria, faremos média ponderada. Então, o que é que temos que fazer? Somar as quantidades, eu tinha 120, somar com 150 que eu estou comprando, dá um total de 270 unidades. Somar o valor total, 2.160, com o valor total das entradas, das compras, 3.000, dá 5.160. E dividir o valor total pelas quantidades totais, eu acho um custo unitário agora de R$ 19,11. Então, toda a minha mercadoria está a único preço, que é esse custo médio aqui, de R$ 19,11. Quando foi no dia 12, tivemos uma saída de 70 unidades, a esse custo, só existe um custo, né, 19,11, um total de 1.337,70. E o que é que fica no meu estoque? Se eu tinha 270, vendi 70, ainda fico com 200 no meu saldo de estoque. Eu tinha 5.160, vendi 1.337,70, ainda fico com 3.822,30 no estoque. E como está saindo, eu não vou dividir valor pelas quantidades, eu vou repetir o quê? O saldo anterior unitário era 19,11, eu vou permanecer com ele, 19,11 no meu saldo de estoque, não altera, tá? Depois, no dia 21, tivemos uma compra de 100 unidades a R$ 25,00, no total de 2.500. Olha, gente, se comprou, faremos média, só pelas compras. Eu tinha 200, comprei 100, agora eu tenho 100 de saldo de estoque, né? As quantidades. Os valores, eu tinha 3.822,30, comprei 2.500, eu tenho 6.322,30. E eu faço média, por quê? Porque está comprando, está entrando. Então, 6.322,30 dividido por 300, eu tenho um novo custo médio de R$ 21,07. E no dia 30, tivemos uma saída de 110 unidades a R$ 21,07, né, que é o custo que eu tenho no meu saldo, custo unitário, dá o total de R$ 2.317,70, e o meu saldo passa a ser o quê? O que eu tinha 300, menos o que eu consumi, o que eu vendi, no caso, foi mercadoria, 110, eu ainda fico com 190 dessas mercadorias no meu estoque. Eu tinha no meu estoque 6.322,30, vendi 2.317,30, mas ainda vou ficar com R$ 4.004,60 no meu estoque. E vou repetir aqui, ó. Isso aqui foi também um erro, deixa eu refazer isso aqui. Não é 8 centavos, e sim 7, tá? Errinho aqui na hora que eu fui transportar também. 21 e... R$ 21,07, né? Pronto, R$ 21,07. R$ 21,07. Pronto, está aqui o saldo final. Então, o que é que eu vou fazer? Somar as minhas compras, 3.000 de compra mais 2.500, dá 5.500. Somar minhas vendas, o custo das vendas, isso aqui é custo das mercadorias vendidas, 1.337,70 mais 2.317,70, dá 3.655,40. E aqui já é o meu estoque final 4.460. Confiro, né, através do controle periódico, estoque inicial 2.160, mais compras 5.500, menos estoque final 4.004,60, custo das mercadorias vendidas 3.655,40, tá? Ele pede o quê? Olha, o lucro bruto e o estoque final. Uma das respostas já está aqui, ó, 4.460, é uma das respostas. A outra resposta é achar o lucro bruto. Para o lucro bruto, olha, eu dei esses preços de vendas, ó. As 70 unidades foram vendidas a R$ 35,00 e 110 unidades foram vendidas a R$ 38,00. Então, eu vou achar o lucro bruto. Ó. Quem é lucro bruto? São as vendas líquidas menos custo das mercadorias vendidas. Vou de novo mexer aqui, porque como eu faço, eu termino confundindo, né? Porque eu estou falando de produtos e
Custo das mercadorias vendidas, porque eu estou falando de mercadoria para revenda. Seria custo dos produtos vendidos se eu estivesse falando de indústria. Custo das mercadorias vendidas. Então, foram duas vendas, essas duas, ó. 150 unidades, aliás, 70 unidades, essas daqui, ó, foram vendidas isso aqui. 70 aqui foram as compras, né? E aqui as vendas. Então, foram vendidas 70 unidades a 35, isso aqui é preço de custo, aqui é preço de venda, tá? Não confundir, preço de custo e preço de venda. Então, foram vendidas 70 unidades a um preço de venda de 35, mais 110 unidades a um preço de venda de 38, menos o quem? O custo das mercadorias vendidas, que foi essas saídas aqui, 3.655,40. Então, fazendo essa multiplicação, deu 2.450 mais 4.180, menos o custo, 6.633,40. Ou seja, o lucro bruto vai ser 6.630 menos 3.655,40, que dá 2.974,60. Então, a resposta, ele pede que o estoque final e o lucro bruto. Então, vai ser isso aqui, ó, 2.974,60, que foi o lucro bruto, e o estoque final, 4.004,60. Então, a resposta seria a letra D de dado. E a última questão vai ser uma questão aqui de teoria. Então, julgue a questão abaixo relativa ao tratamento do fisco em relação ao uso dos critérios de avaliação de estoques. Então, os critérios de avaliação de estoques permitidos para fins fiscais são PEPS, o EPS e a média ponderada. Está errado, né? Por quê? Porque não se aceita o critério EPS, né? E eu já expliquei por quê, porque é o critério que dá o maior custo, consequentemente, estando custo alto, vai ser um lucro pequeno e vai ter menos imposto de renda, o governo vai recolher menos imposto de renda. Então, ele não permite que a legislação utilize o critério EPS só para fins fiscais, tá, gente? Você pode usar para fins gerenciais, para tomada de decisão dentro da empresa, você pode usar o critério o EPS, não pode para apurar o lucro tributável da empresa. Então, estaria errado, porque não se aceita esse critério EPS. Aí tem uma observação, todos os valores apresentados de compras e vendas já estão excluídos de impostos a recuperar e a recolher, porque a gente viu que você tem ICMS, IPI, aqueles valores todos, eu já dei os valores já fechados, como se eu já tivesse apurado e tirado esses valores a recuperar de impostos, tanto da venda como a recolher, que são sobre, tanto das compras, que é a recolher, como a recolher como a recuperar, tanto o imposto a recolher como o imposto a recuperar, né? Um sobre a compra e outro sobre a venda. A recuperar sobre a compra e a recolher sobre as vendas. Aí eu quero combinar uma coisa com vocês, gente. Quando vocês estiverem fazendo... posso tirar a apresentação? Você só lembra de salvar as alterações que a senhora fez, professora? Sim, vou salvar agora. Pronto, salvei. Então, gente, combinar com vocês a questão de arredondamentos, porque na hora que vocês forem fazer média ponderada, vocês vão precisar arredondar valores, tá? Então, eu vou até deixar a tela aberta, eu vou voltar lá a abrir a tela, tá? Porque só para mim utilizar, para me dar o exemplo para vocês. Ah, mas eu já até tirei, eu devolvi lá para o cigarro, que eu tinha aberto o cigarro. Bom, mas é fácil de entender. Olha só, quando vocês estiverem, por exemplo, comprando, né? Aí precisar fazer média ponderada. Então, na hora que você dividir o valor total pelas quantidades totais, aí vamos supor que o valor deu, quando você dividiu, deu, vamos supor, R$3,53,3. Deu um valor com 3 casas decimais. 3,533. Essa terceira casa, que foi um 3,533, né? Então, essa casa que deu 3, foi um valor menor do que 5. Então, se foi por menor que 5, eu só vou deixar 3,53. Vou esquecer esse outro 3, tá? Mas se for um valor igual ou maior do que 5, se fosse 3,535,
A terceira casa foi um 5. Então, a partir de 5, a gente vai arredondar e vai ficar, o resultado vai ficar 3,54, tá? Então, valores na terceira casa decimais menor do que 5, você não arredonda a segunda casa decimal. Mas, se for um número igual ou maior do que 5, você vai arredondar a segunda casa decimal, tá certo? Aí não vai ter como dar resultado diferente lá com a resposta que vocês vão encontrar. Combinado? Ok. Pronto, então está aí. A lista está aí. Tem os exercícios da aula passada também, que está lá o slide está lá no CIGAR também. De preferência, quando vocês forem estudar, vocês estudem, vocês refaçam o exercício, deixe só para conferir esse aí como fosse seu gabarito, tá? Mas tentem fazer sozinhos, porque se vocês não fizerem sozinhos, vocês não vão entender, não vão conseguir fazer as questões. E o que eu falei, quem me perguntou foi... Edivaldo, Edivaldo, que falou sobre a questão de fazer a planilha. Você pode até fazer sua planilha, porque para fazer os cálculos, né? Porque, em vez de usar a calculadora, você usa o próprio Excel para fazer seus cálculos. Mas, na hora de passar para mim, você pode fazer e tirar uma fotografia, você vai fazer à mão, porque eu quero que cada um faça com sua letra para mim conferir essas tabelas. Tá certo? Então, o esquema vai ser a mesma coisa, Francisco vai jogar lá, colocar, vai ser de múltiplas escolhas, né? E as questões, e vocês vão estar lá e vão ter que devolver as planilhas com as respostas, com os cálculos, todos os cálculos que vocês fizerem, vocês vão ter que constar lá na planilha que vocês vão receber para vocês me devolverem. Combinado, gente? Outra coisa, nós temos o canal de acesso, que é o WhatsApp, que se vocês, quando estiverem estudando, se vocês não quiserem usar o coletivo, né, o WhatsApp coletivo, vocês podem perguntar no privado de vocês têm lá o meu telefone lá no coletivo, né? Vocês podem fazer a pergunta individualmente, de alguma dúvida que vocês tenham durante essa semana, vocês podem me perguntar, que eu vou estar sempre atenta e olhando se alguém tá fazendo questionamento com relação ao assunto da prova, tá bom? E fora isso aqui, aí nós só temos, aí, como eu já disse, tinha dito antes de começar a responder as questões. Dia 13, que é a próxima segunda-feira, nós vamos ter essa terceira prova. Na segunda-feira seguinte, vai ser a prova de reposição e depois a prova final. Então, essa seria nosso último contato aqui virtual, né? Virtual, em termos de aula, né? Porque seria a nossa última aula, seria hoje. Então, vou aproveitar para agradecer a vocês esse tempo que nós convivemos. Graças a Deus, correu tudo bem, apesar de eu ter ficado triste com algumas notas que foram baixas, e eu acho que precisou de um pouquinho mais de esforço. Como eu já disse, as situações são limitadas, tanto para mim como para vocês, né? Que são ferramentas que a gente não era acostumada com elas. Não sei se vocês tinham esse costume, mas eu nunca... A primeira vez foi agora na pandemia que eu dei aulas online, né? E realmente a gente sente a diferença, a gente sente que o aprendizado não é o mesmo. Não quer dizer que ninguém não aprendeu, mas poderia ter aprendido mais se a aula fosse presencial. Mas, graças a Deus, essa situação está voltando ao normal. O próximo semestre todo ele vai ser presencial, a não ser o curso que já era quem era AD, né, a distância, que vai continuar com isso, mas quem é matriculado na universidade com curso presencial vai voltar ao normal, se Deus quiser, e isso vai permanecer assim, não vamos ter mais problema de pandemia, né? Espero que a vacina tenha solucionado esse problema. E aproveitando, eu vou falar com vocês a partir de agora, só a partir do WhatsApp, inclusive, quando eu lançar notas, tudo eu vou estar
interagindo com vocês só através do WhatsApp a partir de agora, tá ok? Então, estudem e muito boa sorte aí, desejo de coração. Eu queria dar a nota 10 para todos vocês, viu, nessa prova.